Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a Prof. Ari e hoje na nossa aula 8 sobre História Geral, História dos Estados Unidos. Na última aula nós falamos sobre as eleições de 2016 e o governo Trump. E hoje nós vamos falar sobre as eleições de 2020, que foram as últimas eleições para a presidência nos Estados Unidos, e falarmos sobre o primeiro ano do governo Biden, Joe Biden, que, como ele assumiu no início de 2021, até o momento ele teve um ano de governo, então nós conseguimos observar características e o desempenho desse primeiro ano. Primeiro, alguns dados importantes acerca dessa eleição de 2020. Foi uma eleição marcada por bastante polêmicas e uma disputa aí acirrada entre o até então presidente Donald Trump, que estava tentando a reeleição, e o democrata Joe Biden. Biden já era uma figura conhecida e já da velha guarda da política dos Estados Unidos, tanto que ele é o presidente dos Estados Unidos mais velho, mais idoso, que já veio a assumir a presidência, mas com certeza um ponto alto dessa candidatura do Biden foi colocar como vice-presidente uma mulher, e aí ela sendo como a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, já sendo aí um grande ganho para o país. Até então, senadora Kamala Harris, que, além disso, é uma mulher negra. Então, a figura da Kamala, com certeza, foi uma figura importante para essa chapa eleitoral do Biden. Então, com essas eleições, o presidente Donald Trump não foi reeleito, o Biden ele conseguiu tanto a maioria dos votos quanto a maioria dos votos de delegados, como eu falei na última aula, que isso também é importante, que o candidato consiga a maioria nos principais colégios eleitorais. Então, Biden ele conseguiu as duas coisas, quantidade de votos e também quantidade de locais representativos que ele conseguiu plena votação. Tanto que, até então, Trump tinha uma quantidade histórica de votos e o Biden conseguiu superar, se tornando, até o momento, desde 1900, o presidente com o maior número de votos, totalizando mais de 80 milhões de votos. Por que esse tipo de informação é relevante, é importante da gente contextualizar quando se trata dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, para quem não sabe, o voto não é obrigatório. Então, vota quem, sente que aquilo é interessante, importante, e para quem não vota, não há nenhum tipo de pressão, de obrigatoriedade ou de prejuízo se não votar. E então, um candidato receber uma quantidade de votos recorde histórica representa que não só ele teve a maioria dos votos, mas
que mais pessoas se decidiram por votar naquelas eleições e optaram por aquele candidato. Isso é muito expressivo. E para quem acompanhou os noticiários na época das eleições, e eu acompanhei na época, foi feito todo uma comoção nas mídias, uma comoção pública para que as pessoas tirassem título de eleitor e fossem votar naquelas eleições, porque tinha muita gente insatisfeita com o governo Trump e não queria que ele fosse reeleito, né? Então se observa que foram esforços que realmente deram certo. Além disso, os eleitores podem optar por votar antecipadamente, por N motivos. Você pode votar preenchendo formulário e depositando através dos correios. Porque também, para quem não sabe, diferentemente do Brasil, o sistema eleitoral, né, o processo de votos, não é por urnas eletrônicas. Aliás, o Brasil é dos poucos países do mundo que utiliza urna eletrônica, foi inventada e colocada em prática no Brasil esse sistema, e já foi exportado para outros países que hoje utilizam das urnas eletrônicas, mas Estados Unidos não é um desses países. Eles continuam com os votos em cédulas de papel. Então, tem a possibilidade dos votos antecipados, através de preenchimento de formulários, né, e postando nos correios. Isso faz com que a apuração de votos seja mais lenta, principalmente de um estado para o outro, né? Quanto mais populoso for um estado, mais votantes tiver naquele estado, maior a demora na apuração de votos. Então, tem aí pode levar dias, semanas, para que se declare um candidato enquanto vencedor. No caso, a vitória do Biden foi projetada em 7 de novembro de 2020, mas o até então presidente Donald Trump não aceitou o resultado, e se recusou a fazer um pronunciamento, aceitando e declarando a sua derrota. E aí ele começou uma série de alegações em relação a fraudes, inclusive iniciando, né, dando entrada em algumas ações judiciais, procurando reverter os resultados, propor recontagem de votos, mas mesmo com todas essas medidas, ele não conseguiu mudar os resultados, e aí em dezembro foi batido o martelo e foi declarado que a chapa Biden-Harris foi a chapa vencedora. Então, o panorama das eleições foi esse. E como foi o primeiro ano de governo do, né, então presidente, do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden? Biden, assim como todos os presidentes atuais em todo o mundo, teve que lidar com um grande desafio que foi, né, está sendo a pandemia decorrente da Covid-19, toda a crise sanitária envolvida com isso, que aprofundou a crise econômica que já estava em andamento em todo o mundo, não só nos Estados Unidos. E isso fez com que, ali as suas promessas de campanha, lidando com a prática do governo, ele não conseguisse colocar em prática da maneira como, né, ele havia projetado, como ele havia prometido na campanha.
E, além disso, né, um fato particular dos Estados Unidos é que, com a derrota do Trump, nós temos um cenário político bem dividido, tanto no que tange à população, quanto no que tange em relação ao Congresso Nacional. E nos Estados Unidos, assim como no Brasil, que é um sistema presidencialista, que eu já discuti, né, acerca do cenário nacional, se um presidente não tem maioria no Congresso, ele tem dificuldades para governar. E, além disso, os problemas raciais, que são muito fortes, muito violentos nos Estados Unidos, também como a gente vê no Brasil, e foi amplamente noticiado dos últimos casos de polícia com atitudes preconceituosas, ou até mesmo a população de maneira geral, e os problemas de desigualdade social aprofundados pela crise econômica. Esse é os Estados Unidos que o Biden assume e vai ter o desafio de lidar nesse seu primeiro ano de governo. Em relação à Covid-19 em específico, no seu início de governo, foi o início das distribuições das vacinas, e aí ele vem com uma campanha de vacinação bem forte, diferentemente do Trump. Ele declara ser a favor das medidas de segurança, ser a favor da vacinação. Ele vem fazer vários discursos para conscientizar a população para que se vacinem, e também colocando normas de obrigatoriedade da vacina para poder circular em determinados espaços. Foi uma estratégia não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, para ser um meio de incentivo da população se vacinar. Mas, em paralelo a isso, a gente vê entre meados de 2021 para o final do ano, o surgimento primeiro da variante Delta e depois da variante Omicron, em que uma parte da população volta a se contaminar, e isso volta a trazer um medo de uma pandemia forte, e o governo vem com uma posição mais incisiva da importância da vacinação, e até para poder desmistificar e desmentir muitas fake news em relação a isso, principalmente nas regiões mais conservadoras do país, que têm maior resistência com esse tipo de campanha. No campo econômico, desde a sua campanha, ele tinha proposto um resgate econômico gradual para poder lidar principalmente com o fator da recessão e com o alto índice de desemprego. E ele consegue aprovar um pacote de investimentos principalmente em infraestrutura, como uma forma de gerar emprego, renda, voltar a aquecer a economia. E também é sabido que quando um país investe, principalmente na sua infraestrutura, e o principal foco acaba sendo as rodovias, isso melhora em relação a investimentos externos, a todo o modal logístico. Então, também é uma estratégia em relação a novos negócios, comércio, seja o comércio interno ali, nacional, quanto do
das negociações exteriores. Além disso, ele vem a recorrer ao Senado para aprovar um outro pacote de gastos que aí seria mais voltado para o âmbito social. Porém, ele não conseguiu ser aprovado no Senado. Aí a gente já vê uma problemática na governança do Biden por não ter maioria aí no Congresso e no Senado. Por outro lado, a Bolsa de Valores, né, o mercado financeiro, viu com bons olhos as eleições e o primeiro ano do governo Biden, porque ele vem de uma maneira menos conservadora e menos polêmica do que o Trump, né? Ele vem tomando medidas mais planejadas e o mercado financeiro viu com bons olhos. Então, o crescimento aí do mercado financeiro, da Bolsa de Valores de Nova York teve um crescimento, mas, por um outro lado, a inflação teve um aumento significativo, sendo uma das maiores das últimas décadas. No lado social, o Biden ele é um político tido como um político de centro, tá? Ele não é de esquerda radical, nem de direita conservadora. Nos Estados Unidos, um político com viés de centro, ele procura estar conversando, dialogando e fazendo coalizões com ambos os lados. Porém, como toda a sua proposta eleitoral foi ali, né, fazendo oposição ao Trump, concorrendo com o Trump, toda a ala mais conservadora, mais de direita extrema, não vê com bons olhos o governo Biden, então ele acaba se aliando mais ao centro-esquerda do que ao centro-direita. Até mesmo porque nas eleições ele prospectou muitos eleitores afro-americanos. As organizações de afro-americanos incentivou com que a população viesse a votar no Biden, assim como também os imigrantes legalizados e filhos de imigrantes também penderam para o lado do Biden devido às políticas de imigração radicais do Trump. Então, como essa parte da população se aliou a ele, não tinha como, na prática, ele não vir a governar mais de acordo com a ala esquerda, que é uma ala que tem uma vertente mais voltada para o social, para as minorias, para os grupos étnicos. Então, o seu governo, na prática, acaba tendendo para esse lado também. E nas relações internacionais? Ele reintegrou os Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris, que na última aula eu havia dito que o Trump tirou os Estados Unidos desse acordo, e também trabalhando no sentido de se reaproximar dos países, das regiões que o Trump tinha causado polêmica, tinha se afastado ou causado alguma problemática. Mas um ponto importante que eu vou comentar aqui, que depois eu vou voltar quando a gente for falar da atual conjuntura da guerra da Ucrânia, é a questão da OTAN procurar se aproximar de alguns países da Europa e da Ásia
para que eles venham a fazer parte da organização. Depois, vou ter uma aula específica para explicar melhor do que se trata a OTAN e no que resultou essa reaproximação de determinados países na Europa e na Ásia, para a gente poder entender a conjuntura atual em relação à Ucrânia, tá? E um outro ponto é a questão da saída definitiva dos militares da região do Afeganistão após 20 anos de ocupação. Assim, saíram de maneira, a gente até pode dizer de maneira abrupta, e isso também trouxe consequências para aquela região, e a gente vai ter uma aula para poder falar em específico da conjuntura atual dos países do Oriente Médio e dos seus de toda essa questão da intervenção dos Estados Unidos e dos desdobramentos na atualidade. E só para a gente poder finalizar, são pontos que eu não vou me adentrar nessa aula em específico, porque entra os Estados Unidos como um elemento que influi nessas regiões, mas ele não é a principal figura. Então, em cada aula, eu trago o tema principal, trago os elementos que influenciam, mas tem o ponto principal. Então, nessa aula aqui, o ponto principal foi esse primeiro governo, esse ano, primeiro ano do governo do Joe Biden nos Estados Unidos, e esse seu primeiro ano de governo trouxe reverberações, consequências em outros países do mundo, até mesmo porque os Estados Unidos ainda é a principal potência econômica mundial, pelo menos na sua representação, seguido pela China. E as decisões que os Estados Unidos tomam no âmbito político, econômico e social reverberam nos demais países, sejam países de primeiro mundo, europeus ou países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tá? Só para a gente poder, em cada aula, em cada assunto, entender melhor os contextos. Então, é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante e até a próxima.